Aumenta o volume, que vai ter conteúdo top pra você agora. Doutora Letícia Linhares, boa noite, seja bem-vinda. E hoje nós iremos falar sobre, seria maternidade, né? Isso. Esse é o nosso tema de hoje. Isso. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o auxílio maternidade. É um tema que ficou pendente, né? Vamos dizer assim, do último momento que estivemos aqui junto e que gerou muitas dúvidas. Os temas que a gente vai trazer aqui toda semana, né, para quem está aí ao vivo na Rádio Alternativa, vai ser, né, extraído lá da rede social do Portal da Conversa. A gente vai trazer sugestões de alguns temas relacionados, né, a direitos dos trabalhadores, a sociedade em geral. Caso, né, as pessoas ainda não queiram saber mais, né, tem alguma dúvida sobre o tema, faça a pergunta lá no Instagram. A gente vai, né, trazer ao ar. Aquelas perguntas que a gente não conseguir responder no ar, a gente vai responder pelo canal também, tá? Nenhuma pergunta vai ficar sem resposta. E hoje, né, a proposta é auxílio maternidade. Eu tenho algumas perguntas aqui que chegou para mim, que foi o seguinte, né? Primeiro, muita gente, né, fica pensando, o que é esse auxílio maternidade? Veio com a pandemia ou já existia? O que é isso? Na verdade, isso já existe há muito tempo, né? Não é um auxílio igual ao auxílio emergencial. Pelo contrário, é um auxílio, né? Um salário para aquelas mães que têm filhos ou adotam, podendo ser pais também. A gente vai até conversar as situações onde que a gente tem os pais aí como, né, titular desse benefício. E podem ser, né, requeridos junto ao INSS, né, que é, vamos dizer, o órgão responsável por gerenciar tudo isso. E tem direito para todas aquelas mães, né, que mantêm aí a qualidade de segurada, ou então estão dentro do período de graça, ou laboram, né, vamos dizer assim, na atividade rural. Que muita gente entende que tem que contribuir. E é uma das perguntas que fizeram aqui. A pergunta era o seguinte: a mãe só tem direito se recolher para o INSS? Em regra, não. Porque a gente tem uma modalidade de segurado, que é o segurado especial, que é o trabalhador rural, que trabalha principalmente a economia familiar. São aqueles trabalhadores que vivem do seu sustento, né? E geralmente trabalha mãe, pai, filho, todo mundo junto, né? E hoje, inclusive, tem reconhecido o direito acima, já, né, consolidado, acima de 12 anos. Então, às vezes, né, uma mãe que, por mais que não contribui no INSS, né, existe uma alíquota que é recolhida na hora que ela vende aquela mercadoria, que vale, sim, como, né, tributo para fazer a gestão de todo esse benefício. Então, às vezes, a pessoa não tem noção que ela, né, tem esse direito, mesmo sem contribuir para o INSS. E agora, né, vamos dizer as demais categorias, que pode ser, né, um trabalhador urbano em qualquer modalidade, às vezes um contribuinte individual, um MEI, né, que é aquele microempreendedor individual, ou até mesmo um facultativo, aquele que não trabalha, né, mas quer contribuir para o INSS. Todos eles têm o direito, que é o famoso salário maternidade. Né? Esse auxílio, salário maternidade, licença maternidade, tudo é a mesma coisa. A diferença, né, é que quando a gente, vamos dizer assim, né, quando a pessoa é empregada, ela tem um vínculo com uma empresa, a empresa já faz o requerimento, paga esse salário, o INSS devolve. Apesar que agora ainda tem uma discussão, porque está passando, né, para a Receita Federal, o órgão, né, gestor de tudo isso, mas ainda, né, funciona dessa forma. A empresa repassa o salário, a pessoa não vai ter prejuízo durante esse afastamento, que são 120 dias do trabalho, e recebe, né, o benefício. Agora, e se eu não estou trabalhando? Se eu estou desempregada? É possível fazer o requerimento? Claro, é possível sim. E, às vezes, a pessoa tem, né, até 36 meses após o último desligamento, última contribuição, para requerer esse benefício. Então, às vezes, a pessoa trabalhou, vamos dizer, se hoje a gente está em 2021, lá em 2018, ainda dá tempo, o último vínculo dela foi lá em 2018, ainda dá tempo de fazer o requerimento
se o filho nasceu nesse período até de 36 meses. Existe diferença, quem tem mais tempo de contribuição tem mais período que a gente chama período de graça, que é um período onde que a pessoa fica ali, né, garantido os direitos dela, inclusive o salário maternidade, tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta que eu não falei. Mas se não tiver, a gente fala aqui. Quanto tempo que a mãe tem de licença maternidade? Eu acho que eu cheguei a comentar que é 120 dias. Geralmente é o quê? 4 meses, né? Mas a lei fala 120 dias. Pode aumentar? Quando, né, a pessoa está empregada, a empresa faz parte, né, de programas, né, que beneficiam a isso. Mas a regra de até 120 dias. E há uma pergunta aqui que não tem muito a ver com o tema. Mas eu achei interessante a gente trazer. Que é o seguinte, uma empresa pode obrigar a mãe a retornar antes do período de licença do INSS? Tá. Bom, gente, aqui a gente está falando de uma mãe que teve filho recentemente, está dentro, né, da licença maternidade, que é uma licença instituída para a mãe cuidar do seu filho, aquele período de transição, principalmente amamentar, e posterior a esse prazo também tem outros direitos que a mãe possui, que não são só os 4 meses da licença maternidade. Então, está errado a empresa fazer isso, né? É uma situação muito discutida hoje nos tribunais. A Justiça do Trabalho já tem entendimento que cabe sim dano moral, que cabe inclusive indenização desse período trabalhado, né? Mas, assim, é um tema que ainda não existe lei para abordar. Né? Tem que ser discutido aí, cada caso é um caso, o que aconteceu, mas que está errado está, né, gente? Então, assim, se tem alguma empresa fazendo isso, vamos conversar. Eu acho que não é um momento, né, da mãe retornar para o trabalho, é um momento que realmente, quem tem filho sabe, né, é um momento muito tumultuado. A mãe está passando por uma mudança, tanto, né, interna quanto externa também, né? A família toda, né? Então, assim, é interessante deixar, né, resguardado esse período, que é 120 dias de adaptação, né? Por isso que existe esse seguro. Então, assim, eu não sei se deixou claro aqui a nossa ideia do tema, né? Mas todas as mamães que tiveram filhos, principalmente nos últimos 5 anos, que é possível requerer esse benefício, né? Até a criança completar 5 anos, para que, mesmo que ela não tenha, né, feito essa solicitação no período que faça agora, né? É um direito dela, está, né, previsto inclusive ali na Constituição Federal. E é um alívio também para aquelas mães que estão desempregadas. A gente sabe que a pandemia trouxe, né, vamos dizer assim, um aumento grande, né, no desemprego. E essas mães, né, elas precisam ter um acalento também. Eu falo que esse dinheiro faz falta, né, esse auxílio vai fazer falta e elas não podem deixar, né. Para aquelas mães, né, que têm dúvida, pode recorrer ao canal do INSS, eles tiram essas dúvidas. E podem também procurar, né, uma consultoria especializada, um advogado que ele vai analisar cada caso. Às vezes a mãe não sabe se ela tem direito ou não, procure saber, oriente-se, né? Que a maioria delas tem o direito. Bacana. Bom, então bem, bom, olha, chegou perguntas aqui, doutora. Chegou pra gente, agora está aqui 8h58. Vamos deixar essa pergunta, a gente vai responder na próxima ou vai responder no Instagram. Aline, sim, não, Adélia, perdão. Adélia, já é o seguinte, responde no Instagram, aqui no WhatsApp da rádio, tá bom? Pode ser. Combinado. Beleza, Adélia? Obrigado, viu? Obrigado pelo seu comentário, gente. Toda terça-feira a doutora Letícia vai estar aqui com a gente. Obrigado, e todas as mensagens vão ser respondidas, tá legal, gente? Obrigadão mesmo. Obrigado, doutora. Obrigado, viu? E a gente espera você. Eu que agradeço, gente. Então, até a próxima terça-feira com mais conteúdo, né? Isso. Esclarecendo mais dúvidas. Quer ver os bastidores? Então corre no Instagram do Portal da Conversa.